Vamos para mais um vídeo sobre o Atlas Histórico Geográfico da Alemanha. Nesse vídeo eu quero explicar como é que se navega, como é que se acessam e como é que se visualizam os mapas históricos que nós temos no site. Para quem caiu aqui por algum caminho que não seja o próprio site, eu coloquei aqui o endereço do site, que é atlas.reuser, que é o meu nome, .pro de professor.br. Vocês usarem esse link, vocês vão cair nesta página, que é a página de abertura do site. Aqui tem informações sobre o que contém o site, e no caso deste vídeo eu estou interessado em mostrar os mapas. Então, para acessar a lista de mapas, existe um menu que aparece em todas as páginas e que tem essa entrada mapas. E aqui daí vocês têm as postagens listadas, todas as postagens sobre mapas. Elas estão organizadas em ordem cronológica descendente, os mapas mais recentes no topo e os mais antigos no final. A postagem que eu quero mostrar para começar é essa aqui, que é o índice de mapas. Então, nessa postagem, eu listei todas as demais postagens que tem mapas e listei na ordem cronológica. Então, a gente começa aqui no século I, ao redor do ano 100, na época do Império Romano, quando na Alemanha só haviam algumas tribos, alguns povos que os romanos, chamavam de germanos, e vamos indo até o século XIX, que é a época em que a maioria dos imigrantes alemães chegou no Brasil. Então eu vou pegar daqui um mapa, que é esse aqui, é o mapa do Império Alemão, que existiu de 1871 a 1918, os mapas gerais. As postagens, elas têm todas a mesma estrutura. Vocês têm uma explicação de o que é que essa postagem contém. Muitas delas, as postagens maiores, a gente tem um sumário com links aqui para vocês acessarem o conteúdo da postagem. E lá no final, vocês têm as fontes que eu usei para fazer aquela postagem. A outra coisa, em todas as postagens, eu fui fazendo o seguinte, eu fui criando principalmente para os nomes das localidades, eu fui criando links para a Wikipedia, porque apesar da Wikipedia ser cheia de defeitos, acaba sendo útil porque é uma ferramenta gratuita que a gente pode acessar a qualquer hora. Então, por exemplo, aqui, Reino da Prússia, eu coloquei um link que leva para a Wikipedia em português. E quando eu coloquei em itálico, isso aqui está em alemão ou em muito raras vezes em inglês, porque daí eu não encontrei nos outros dois idiomas uma entrada, aqui a Wikipedia em alemão. Normalmente, por motivos óbvios, né, nós estamos tratando de Alemanha aqui, as postagens em alemão estão muito mais detalhadas e são muito melhores. Então, quem sabe ler alemão, provavelmente o melhor é usar essa aqui. Ou então, se quiser usar a tradução automática que os navegadores hoje disponibilizam, também pode ser útil para resolver alguma dúvida. Então vamos ver como é que estão os mapas no site. Eu desenvolvi um pequeno visualizador, um aplicativozinho que exibe os mapas. O uso desse navegador é bem simples e eu gostaria de explicá-lo agora nesse vídeo. Então aqui na legenda do mapa aparece a fonte de onde eu tirei esse mapa. Todos os mapas que nós temos no site são mapas que estão em domínio público. Eles estão em domínio público ou porque são muito antigos, passou 100 anos da publicação, ou então passou 75 anos da morte do autor, e isso aqui as duas coisas aconteceram com esses mapas que nós estamos usando, ou são mapas que o próprio autor já colocou em domínio público. Vamos ver como é que nós navegamos aqui dentro. Então, primeiro é óbvio, né, tem o zoom, a gente pode aproximar e afastar.
Vocês podem usar, se vocês estiverem usando um tablet ou então um celular, vocês podem usar as facilidades de zoom do próprio dispositivo, ou quem tem um mouse num computador com a rolagem, pode usar a rolagem para fazer essa navegação. Uma decisão que eu tive que tomar é o que fazer quando não se consegue mais dar zoom no mapa, porque o mapa não tem resolução que chega. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Se eu for me aproximando, vocês estão vendo? O próprio aplicativo aqui vai exibindo cada vez com uma resolução melhor aquele mapa. Mas chega uma hora em que eu não tenho mais nesta resolução mapa. A resolução máxima que eu consigo com esse mapa é essa aqui. Então, eu poderia ter programado o aplicativo para que ele agora parasse de fazer zoom. Eu não fiz isso propositalmente, porque, por exemplo, vocês estão procurando aqui Rügenwalde. E agora vocês chegaram nesse ponto e vocês querem ver que localidades havia aqui por perto. É claro, esse mapa não tem essa resolução que permita ver. O mapa histórico, o mapa antigo não tem todas essas localidades. Nenhum mapa antigo vai ter isso, porque depois eu explico umas fontes em que aparecem todas as localidades, mas nesses mapas que nós temos aqui, elas não aparecem. Então tem essa característica aí de que vocês podem dar zoom até passar do nível máximo do mapa histórico, isso, e vocês podem olhar as localidades. Eu estou exibindo o mapa antigo não em cima do mapa da Google, que muita gente conhece, e sim eu escolhi o OpenStreetMap, que é um mapa que é de domínio público, que pode ser utilizado gratuitamente. E eu escolhi propositalmente também a versão em alemão desse mapa. O que é que a gente tem de vantagem aqui? Se vocês forem pegar o mapa da Google, vocês até podem ajustar no mapa da Google em que idioma vocês querem ver. Mas ele normalmente exibe as localidades no nome, os nomes das localidades na língua do país daquela localidade. O que acontece? Vamos pegar aqui, essa região aqui, depois eu mostro para vocês como é que dá para ver isso, a Pomerânia, ela hoje em dia não pertence mais à Alemanha. Então isso aqui hoje está na Polônia. Os nomes, se vocês forem nos mapas atuais, os nomes aqui estão em polonês. Mas esse OpenStreetMap em alemão, ele tem uma característica interessante que para algumas, não para todas, mas para algumas localidades, eles mantiveram, além do nome em polonês, aqui no caso, o nome em alemão. Então a gente pode ver o nome em polonês, pode ver o nome em alemão. Claro, isso eles não fizeram para todas. Ó, tá vendo essas vilazinhas pequenas aqui? Eles não colocaram a tradução. Isso depende de alguém. Essa aqui tem a tradução, aqui também, tá vendo? Tem umas que tem, outras que não tem. Aí foi de quem foi, da pessoa que foi construindo o mapa, essa decisão. Então, com isso podemos dar zoom à vontade. Outra coisa que vocês podem fazer é, se vocês estão aqui olhando em detalhe, e agora vocês querem ver o que tem por baixo, tem dois controles que vocês podem usar. Esse botão aqui à esquerda em cima é um chaveador de mapa exibido, mapa ocultado. E vocês podem então ficar chaveando entre esses dois. E esse controle aqui, ó, controla a transparência, a opacidade do mapa. Então vocês podem ver mais do mapa debaixo e deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, Rügenwalde, né? Vocês podem ver e ocultar o mapa antigo. Vamos voltar para cá. Então, vimos o zoom, vimos que como ocultar e exibir o mapa. Outra coisa que tem é o seguinte. Aqui tem um controle de camadas. Esse símbolozinho é um símbolo para camadas. Alguns mapas, esse mapa aqui não tem isso,
tem marcadores. Eu usei marcadores quando eu quero explicar uma determinada coisa. Então, isso está normalmente só nos mapas bem mais antigos tem essa coisa. Os mapas mais novos com cores e coisas já permitem a gente se achar. Aliás, aproveitando isso de cores, então, antes de explicar as camadas, em muitos mapas eu coloquei uma legenda embaixo, tá vendo? Então, aqui, essas cores que eu coloquei aqui, são as cores nas quais esses reinos ou grão-ducados e assim por diante são exibidos no mapa, tá? Então, vocês também têm esse auxílio. Mas então, o que eu queria explicar eram as camadas. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, tem uma camada que é países atuais. Então, agora, sobre os mapas, são desenhadas as fronteiras, os limites dos países atuais, e eu coloquei sempre o nome do país atual, botei o nome em português, porque eu achei que facilitava. Mas então isso fica interessante porque vocês veem que toda essa parte aqui do Império Alemão, que era basicamente a Prússia, mais a província de Posen, mais a Silésia, hoje em dia fazem parte da Polônia. Naquela época faziam parte do Império Alemão. Ou então que aqui, vamos aproximar, isso aqui era a Lothringen, né? A Lorena, e aqui a Alsácia. Esses aqui hoje em dia fazem parte da França. Então, ajuda a gente a se localizar essas cidades, esses estados antigos sobre o mapa de hoje. Deixa eu ocultar para não poluir o mapa. Eu também coloquei os estados atuais, daí só os estados da Alemanha, não dos outros países. Então dá para ver, por exemplo, aqui, ó, vamos aproximar, que a Baviera continua com as mesmas fronteiras que ela tinha, na verdade aqui, isso aqui fazia parte já da Baviera, as mesmas fronteiras que tinha naquela época. Baden-Württemberg, a mesma coisa. Para os estados eu optei por colocar os nomes em alemão, porque eu imagino que as fontes que vocês vão pesquisar vão estar em alemão. Então eu acho que facilita. E finalmente, dependendo do mapa, um mapa que não tenha tanto uma divisão política e mais uma divisão geográfica, eu também coloquei os rios. Esse mapa aqui, se vocês forem olhar, ele já tem os rios desenhados, então não seria necessário. Mas tem alguns mapas que não tem, então eu coloquei para a pessoa se achar. Então, por exemplo, Oder-Neisse, isso aqui é a fronteira hoje entre a Alemanha e a Polônia. Então, sabendo disso aí, num mapa antigo também ajuda a gente a navegar. Última coisa sobre os mapas é o seguinte. Aqui eu coloquei um controle que permite abrir esse mapa numa outra aba do navegador. Clica aqui, abre numa outra aba aquele mapa. Isso é útil para quem, claro, quem tiver duas telas no computador, isso aqui é muito útil, mas também para quem está lendo o texto da postagem e quer ver ao mesmo tempo o mapa, pode fazer isso aí, então, em duas abas do navegador. Deixa eu voltar para cá. Então, este é o visualizador de mapas. Só para completar, toda postagem referente aos mapas, ela tem no final as fontes que eu utilizei. Na verdade, não são todas as postagens, porque tem algumas que não faz sentido isso, mas praticamente todas têm as fontes específicas daquela postagem. Então, isso aqui é uma fonte que serviu só para essa postagem. Mas também tem um link aqui, eu vou clicar aqui para a bibliografia geral. E aqui então explica os atlas que eu usei, os livros, os artigos da Wikipedia que foram utilizados. Então vocês podem depois olhar isso aqui, eu não vou passar aqui no vídeo. Ao final de todas as páginas, deixa eu empurrar aqui para cima, ao final de todas as páginas, ao pé da página, vocês encontram sempre esse menuzinho aqui, e nesse menu tem uma entrada que é índice de mapas. Então, aqui a gente volta para aquele índice de mapas. Então, de qualquer lugar do site,
Clicando em mapas, vocês entram nessa lista mais geral de postagens. E clicando lá embaixo, eu vou rolar até lá embaixo, no pé da página vocês têm o link para o índice de mapas. Então é até aí que eu queria chegar com este vídeo. Até logo!